Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma programação virtual. Então, meu nome é Gabriel Afonso e eu sou vice-presidente dos adolescentes aqui na Igreja Presbiteriana Fim Social. E hoje eu estou aqui em nome de todos os adolescentes para apresentar o nosso quarto e último episódio dessa primeira temporada de Perguntas e Respostas. Só lembrando que ao todo são 4 episódios. Os nossos 3 primeiros já aconteceram. O primeiro foi sobre música e adoração no sábado, dia 18 de julho, com o Guilherme Marino. O segundo foi sobre evolução na sexta-feira, dia 24 de julho, com o pastor Vitor Giovanni. E o nosso terceiro episódio foi no sábado passado sobre salvação com o missionário Arthur da Paz. E esse que você está assistindo agora é o nosso quarto episódio. E nós vamos falar sobre o relacionamento entre homem e Deus e o pecado. Nós vamos contar com a presença do pastor aqui da nossa igreja, o pastor João de Deus. Então, sem mais enrolações, eu vou pedir para a Júlia fazer uma oração para a gente poder começar. Então oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por ter nos dado, ó Pai, recursos, ó Pai, para estar assistindo essa programação, ó Pai. Essa é a nossa última programação do Perguntas e Respostas, ó Pai. E eu vim aqui, ó Pai, lhe pedir para que o Senhor esteja abençoando o pastor João de Deus, ó Pai, que irá trazer, ó Pai, as respostas das nossas perguntas, ó Pai. Que o Senhor esteja fazendo morada nos nossos corações, ó Pai, fazendo com que tenhamos entendimento, ó Pai, de tudo que o pastor irá falar hoje, ó Pai. Que possamos também colocar essas respostas, ó Pai, em prática. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então bora para as perguntas. Tá com você, pastor? Olá, galera da UPA, da IP Fim Social. Tudo bem com vocês? Quero parabenizá-los pela iniciativa desse trabalho de pergunta e resposta por meio de pastores, missionários. Deus continue os abençoando aqui nesse tempo de pandemia, arrumar esse recurso para a edificação da vida de vocês. Parabéns! Vamos lá então às minhas perguntas e respostas. Me fizeram 11 perguntas, vou responder apenas 8, ok? Primeiro então se cairmos em pecado, arrependermos e pedirmos perdão, e depois cairmos em pecado de novo, Deus nos perdoa? A resposta é: se houver novamente arrependimento e confissão, sim, Deus perdoa. Funciona da seguinte maneira: cada vez que pecarmos e arrependido confessarmos, Deus nos perdoa. A Bíblia diz que Ele apaga e esquece os nossos pecados. Isaías, capítulo 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro. Cada pecado confessado é apagado e esquecido por Deus. A conta é zerada, começa tudo de novo. Deus não age como nós, seres humanos. Se alguém faz alguma coisa ruim contra nós perdoamos e, na primeira oportunidade, nós trazemos de volta aquilo que havíamos perdoado. Deus não faz isso. Então, cada pecado confessado é perdoado por Deus. Vamos então para a segunda pergunta. O nosso desejo de não pecar é realmente honesto? Eu acredito que sim. Por quê? Apesar de termos em nós ainda a semente do pecado, não somos mais escravos do pecado. Hoje temos o Espírito Santo habitando em nós e ele nos leva a ter pensamentos bons. Pensamentos bons. E eu quero confirmar a minha resposta usando a Bíblia, porque a Bíblia, a resposta eu estou tirando da Bíblia. Romanos, capítulo 7, versículo 18, diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, o velho homem, não habita nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Há uma frase aí que é o segredo para a nossa resposta da pergunta 2. Pois o querer o bem está em mim. Então, desejar não pecar é um sentimento honesto. Tá certo? Porque
o querer o bem está em nós, não, infelizmente, o poder de executá-lo, de praticá-lo, mas o querer sim, o desejar sim. Então, é honesto o desejo de não querer pecar. Pergunta 3. Existe um pecado imperdoável? De acordo com a Bíblia, sim. E este pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, queridos? O contexto, quando Jesus fala que os homens podem pecar contra ele, que há perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão, envolve o fato de Jesus ter expulsado o demônio de um moço e as pessoas que estavam ali, especialmente os judeus, disseram que ele tinha expulsado o demônio pelo poder de Beelzebul. Beelzebul é o maioral dos demônios. Aí Jesus, então, nesse contexto, fala que esse pecado não tinha perdão. Então, a Bíblia de Genebra faz um comentário sobre esse assunto, sobre esse pecado imperdoável, dizendo o seguinte: falar contra o Espírito, chamando obra do Espírito de obra de Satanás, envolve uma rejeição explícita, intencional e decisiva do único poder que pode trazer arrependimento. Então, você atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo é o mesmo que você rejeitar intencionalmente e decisivamente o poder do Espírito Santo que pode levar a pessoa ao arrependimento. Então, é uma rejeição ao Espírito Santo. Este é o pecado. Então, este pecado não tem perdão. Mesmo que eu, no futuro, me arrependa, mesmo assim, era uma outra pergunta que eu tirei porque parecia muito semelhante a essa. Mesmo que no futuro eu me arrependa do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mesmo assim não há perdão. Deus e a sua palavra não se contradizem. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. E o que eles dizem é verdade. Então não há contradição. Hoje não há perdão, amanhã há perdão? Não. Não funciona assim. A Bíblia não se contradiz. Uma quarta pergunta que me fizeram: quais os meios mais eficazes de me livrar de um pecado que não consigo parar de fazer ou praticar? Queridos, o primeiro meio é a comunhão com Deus através da Bíblia e a oração. Vemos na Bíblia, a palavra de Deus, que ela e a oração são os meios de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. Nós crescemos espiritualmente, nós nos aproximamos de Deus através da oração e da leitura da Bíblia. Através da oração eu falo com Deus, eu converso com Deus. E através da leitura da Bíblia, Deus conversa comigo, Deus fala comigo. Então há um diálogo completo. Há um diálogo completo. Então a primeira coisa é meditar, manter comunhão com Deus através da Bíblia e da oração. Segundo, meio, né, meio eficaz para fugirmos do pecado. Colocar sentinelas nas áreas de maior vulnerabilidade da nossa vida. Ou seja, vigiar mais naquela área que nós somos frágeis, onde há fragilidade. E nós temos um exemplo disso que nós podemos aplicar aqui, Neemias capítulo 4, versículos 6 a 13. Estes versos dizem o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que é a reparação dos muros de Jerusalém, e avante, que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá:
Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O que aconteceu ali? O muro já estava sendo construído, já estava na metade da sua altura. Mas havia trechos que estavam mais baixos. E para proteção contra a invasão dos inimigos, Neemias colocou as famílias nos lugares baixos e abertos do muro, armados com espadas, lanças e arcos. Assim também devemos fazer nas áreas vulneráveis da nossa vida. Devemos colocar guarda, devemos proteger mais, cuidar mais, vigiar mais, porque sabemos que são áreas frágeis, áreas que nós somos vulneráveis e áreas que nós temos caído. Então, nós temos pelo menos esses dois meios: manter comunhão com Deus através da oração e estudo da Bíblia, meditação na Bíblia, e também colocar guardas, sentinelas nas áreas que somos mais vulneráveis. E cada um tem a sua, cada um conhece a sua. A quinta pergunta: o pecado pode tirar-nos a salvação? Queridos, não. Eu e você não fomos salvos pelas obras, pelo que nós fizemos. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é muito claro na Bíblia, tá? Efésios 2, 8 e 9 é muito claro. E em toda a Bíblia encontramos isso com clareza. Se o pecado tira a salvação, a minha e a sua salvação, ninguém será salvo. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos, e com certeza vamos pecar. Com certeza vamos pecar. E nós podemos ainda confirmar isso que eu estou falando, né, citando o texto bíblico. Porque eu estou respondendo baseado na Bíblia. Agora eu vou citar um texto bíblico. Salmo 51, versículo 12. A experiência de Davi, depois de haver adulterado com Batseba, e arrependido confessou o seu pecado, ele diz para Deus no versículo 12 do Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não pediu a Deus para Deus restituir a alegria da salvação, mas restituir a salvação, perdão. Ele não pediu para Deus para restituir a salvação, mas a alegria da salvação. Queridos, eu não sou salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer. O pecado não me tira a salvação. Agora, pensando nisso, vem uma pergunta, né? Não tem como. Então, eu posso continuar no pecado, sendo que o pecado não me tira a salvação? Querido, essa pergunta semelhante a essa, o apóstolo Paulo havia feito no capítulo 6, versículo 1, como se um judeu imaginário houvesse feito essa pergunta a ele, e ele responde. Então, eu vou citar Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo responde também: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Queridos, nós éramos escravos do pecado, mas quando fomos unidos a Cristo pela fé, por meio da sua morte e ressurreição, morremos para o pecado. Então nós não vivemos mais, não andamos mais na prática do pecado. Pecado para nós agora é um acidente, não deve ser uma prática constante. Então, nós estamos pensando aqui, não é naquela pessoa que está na prática do pecado o tempo todo. Nós estamos pensando aqui em alguém que se acidentou, ou seja, cometeu um pecado. Não é aquela prática constante como vivíamos outrora. Então, Davi perdeu a salvação? Não.
mas ele perdeu a alegria da salvação. Sexta pergunta. Se eu pecar, Deus se afasta de mim? Queridos, não. Deus não se afasta de nós. O que acontece de fato, de acordo com a Bíblia, Isaías 59, 1 e 2, é que o pecado nos afasta ou nos separa de Deus. Não é Deus que nos afasta, que se afasta de nós, mas o pecado é que nos afasta ou nos separa de Deus. Vejamos Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado nos afasta Deus de nós? Não. Ok? Sétima pergunta. Deus perdoa todos os nossos pecados havendo arrependimento? De fato, havendo arrependimento sincero e confissão, Deus perdoa todos os nossos pecados, exceto, como já dissemos, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu quero trazer algo que vai trazer paz ao seu coração. Pela Bíblia, entendemos que um crente não blasfema contra o Espírito Santo, porque é uma rejeição ao Espírito Santo. E o crente não rejeita o Espírito Santo. Então, fique tranquilo que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não acontece com o Filho de Deus, e sim com os filhos das trevas. Ok? Mas pensando e afirmando que, de fato, Deus perdoa todos os nossos pecados, quero citar o texto muito conhecido, 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oitava pergunta. Sou crente, mas tenho muita dificuldade em ler a Bíblia. Eu gosto muito de louvar a Deus através da música e estou sempre nas programações de minha igreja. O fato de não conseguir focar na leitura da Bíblia afeta o meu relacionamento com Deus? Queridos, a resposta é afeta sim. Afeta sim. Mas não é questão de salvação, ok? Os dois principais meios pelos quais mantemos comunhão com Deus é a Bíblia e a oração. É o estudo da Bíblia, é a meditação. Já falamos também em uma outra pergunta. Por meio do estudo da Bíblia, Deus fala conosco. E através da oração, nós falamos com Deus. Então, há um diálogo completo. E para que haja um verdadeiro relacionamento com Deus, tem que haver esse diálogo com Deus diariamente. Né? Diariamente. Agora, se não estamos nos relacionando com Deus desta maneira, através da comunhão com Ele, por meio da oração e da meditação na Bíblia, a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus não está bem. Está faltando algo, querido, está faltando algo. E o exemplo disso, vou aqui exemplificar usando um casal. O casal. Um homem e uma mulher que são casados, mas que vivem debaixo do mesmo teto, mas quando estão juntos não conversam. Eles são casados, estão casados, mas não estão se relacionando bem, não há diálogo, não há conversa. Então, o relacionamento não está bem. Por isso que eu digo que afeta o nosso relacionamento com Deus o fato de nós não estudarmos a Bíblia. Mas eu quero dizer o seguinte: o meu conselho para aquele ou aquela que está enfrentando essa dificuldade na leitura da Bíblia, que envolve o nosso relacionamento com Deus também, é que há necessidade de perseverança, persistência. Né? O verbo perseverar significa continuar,
persistir numa opinião, num costume que seja bom, conservar-se firme, constante no sentimento, numa resolução. Queridos, a necessidade de perseverança. Talvez o que está faltando é essa perseverança. Não é fácil ler a Bíblia. E talvez você está fazendo a leitura da Bíblia, você que nunca conseguiu lê-la toda, de maneira errada. Eu quero dar um conselho. Comece pelo Novo Testamento. Especialmente pelo Evangelho de João. O Evangelho de João fala do plano de salvação. O Evangelho de João tem uma linguagem simples. Depois você terminar o Evangelho de João, vai para Mateus e continua até o livro do Apocalipse. Terminando o Novo Testamento, vai para o Velho Testamento. Se você começar lendo o Novo Testamento, que a leitura é mais fácil, vai ser mais fácil você superar esse desânimo, essa falta de interesse pela Bíblia. Mas há necessidade de perseverar, de persistir. Não é ver o desânimo parar. Não, você tem que continuar. É interessante observarmos que a leitura da Bíblia envolve a questão de criar um hábito, até mesmo a rotina. É necessário criar esse hábito, essa rotina. Pensando nessa rotina e hábito e na perseverança. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto de corrida, todos vocês sabem, e tem aproximadamente 10 anos que eu corro. Mas todas as vezes que eu vou para a rua correr, antes de completar o 3º quilômetro, eu sinto um desânimo muito grande, como se eu nunca tivesse corrido. Eu sinto a minha mente falando com o meu corpo para parar. E eu persisto. Depois que eu passo dos 3 quilômetros, entrando para o 4 e tudo mais, a respiração começa a normalizar, tá certo? É como se eu estivesse simplesmente caminhando, volta à normalidade, e aquele sentimento de para, some. E aí eu vou, aonde houver, enquanto houver perna, não estiver cansado demais as pernas, eu vou. Aí eu corro 10 quilômetros, 12, até 15 quilômetros. Isso, né, de uma vez só. Queridos, então, pense um pouco sobre isso. Lute, persista. Faz parte de um fator, a leitura da Bíblia é um fator fundamental da sua comunhão com Deus. E Deus deseja e quer que você o conheça, que você ouça a sua voz através do estudo, da meditação, da leitura da Bíblia. Queridos, aqui terminamos então a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu quero dizer novamente o seguinte, vocês estão de parabéns, adolescentes da igreja. Vocês, em meio à pandemia, vocês arrumaram um recurso que está dando sustentação à vida cristã, está tirando muitas dúvidas através das perguntas, e eu espero que neste momento aqui eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas da mente e do coração dos queridos irmãos. Né? Deus abençoe cada um e continue assim persistentes nesse período tão difícil em buscar crescimento espiritual. Tá? Parabéns para toda a diretoria dos adolescentes da igreja. Deus os abençoe grandemente. Nós iremos orar neste momento por vocês, pedindo que Deus continue os abençoando como tem abençoado até aqui. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, graças te damos pela vida dos nossos adolescentes. Graças te damos, ó Deus, pela criatividade, a sabedoria que o Senhor tem dado a eles, para que em meio a essa pandemia, Deus, eles continuem buscando crescimento espiritual. E obrigado por essa iniciativa de perguntas e respostas sendo respondida por pastores, missionários, pessoas que têm conhecimento da tua palavra. E que esse trabalho, ó Deus, possa estar alcançando a mente e o coração desses adolescentes. Muito obrigado, ó Deus, pela existência da igreja, presbiteriana aqui social. Continue abençoando todos nós, como o Senhor tem nos abençoado até aqui. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Queridos adolescentes, Deus os abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Então, galera, infelizmente, esse foi o nosso último Perguntas e Respostas. Nós agradecemos
agradecemos muito ao pastor João, aqui da nossa igreja, por ter participado com a gente desse nosso último episódio. Que Deus te abençoe grandemente. E antes de encerrar, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por mais esse dia, agradeço ao Senhor, ó Pai, por essa programação, pelo Perguntas e Respostas, por todos os nossos episódios, ó Pai, que o Senhor esteve ali, ó Deus, à frente de tudo, ó Pai, à frente das pessoas que estavam trazendo a palavra, ó Deus, o Senhor esteve guiando, ó Pai, cada uma dessas nossas edições, ó Deus. Eu peço que o Senhor venha estar abençoando, ó Pai, cada um que assistiu também, para que possam, ó Deus, realmente ter um encontro ali com a sua palavra, ó Pai, e que essa palavra venha de encontro com os nossos corações, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha estar abençoando cada um de nós, ó Deus, para que nós possamos estar, praticando, ó Pai, a Tua palavra de acordo com o que aprendemos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te oro e peço, ó Pai. Amém. Muito obrigado a você que esteve nos assistindo até aqui. Que Deus te abençoe e abençoe sua família grandemente. Eu quero pedir para você que não assistiu aos nossos vídeos anteriores, entre aqui no nosso canal no YouTube e assiste, porque realmente eles estão muito bons, tá? E ajude também a divulgar, manda para aquele seu amigo que tem algumas dúvidas sobre esses temas, para ajudar ele também. E não se esqueça também de seguir a gente no Instagram, que é @upafemsocial, porque logo logo tem mais programação para vocês.